Fala, galera! Sabe o que é USMCA? Não? Quer saber? Fique conosco. Roda a vinheta! Olá, pessoal! Tudo bem? Professor Saulinho aqui na área, tranquilo, da equipe Dascalos para vocês. Tranquilaço? Galera, na pegada desse Enem Power, sabe o que é, né? Então baixe aqui o material do Enem Power e siga, ative o sininho e deixe o seu like aí, que é um material gratuito nessa pegada aí do Enem, hein? Vai ajudar muito nos seus estudos, hein? Pessoal, na pegada do Enem Power deste mês, do mês de julho, nós estamos falando sobre blocos econômicos, correto? Correto. E hoje vou apresentar para vocês um bloquinho novo, ou é um velho com uma roupa nova? Então, vamos lá, vamos descrever qual que é essa pegada agora, tá? Pessoal, você lembra como era o bloco NAFTA? Lembra? O NAFTA era um bloco lá da América do Norte. Isso, era um bloco de Zona de Livre Comércio da América do Norte. Zona de Livre Comércio prevê a livre circulação de produtos e serviços, ou a redução ou a eliminação de impostos, né? O NAFTA foi criado lá em 94, né? Naquela pegada, na década de 90, muitos blocos foram criados. E na tentativa dos Estados Unidos fazer um bloco ali na América do Norte, ampliar o seu mercado. Era essa a ideia do NAFTA, principalmente dos Estados Unidos. Não só essa ideia, tá? Os Estados Unidos, quando criou o NAFTA lá em 94, ele tinha como objetivo fazer com que a economia do México fosse um grande mercado consumidor dos produtos norte-americanos, e o mesmo com o Canadá. E isso serviria como exemplo para outros países da América Latina seguir o exemplo do México e entrar no bloco, no NAFTA. Essa era a ideia dos Estados Unidos, e aí mudaria até de nome, né? Se os países gostassem da ideia, os países latino-americanos, criaria-se a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Então os Estados Unidos fez o NAFTA, chamou o México participa desse bloco, né, de Zona de Livre Comércio da América do Norte, com o intuito dos países latino-americanos gostarem da ideia e entrar também. Então esse era um dos principais objetivos dos Estados Unidos, uma pretensão. Temos que lembrar também que é nesse período que a Europa começa a fortalecer aquele blocão dela, né? O blocão da União Europeia, onde nós temos livre circulação de pessoas, produtos, serviços e capitais, né? Então a Europa na década de 90 também está muito forte. E os Estados Unidos, para competir ou concorrer com a União Europeia, fez o seu bloco, né? Entenda-se que é nesse período de blocos econômicos os Estados Unidos enxergam na União Europeia um grande concorrente, né? Eu não vou falar inimigo, um grande concorrente. E ele faz o NAFTA. Pronto. Professor, entendi o NAFTA. Foi estabelecidos os objetivos? Então, preste atenção. O NAFTA não serviu de exemplo para os países da América Latina. Os países da América Latina não aderiram à ALCA, a Área de Livre Comércio. Pelo contrário, foram fazendo blocos, subdividindo, blocos da América Central, blocos da América Andina, blocos na América do Sul, e não entraram na ALCA, porque seria uma manipulação geopolítica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos seriam o protagonista econômico, social nesse bloco. Então os países latino-americanos não aderiram. A Europa não é mais a inimiga dos Estados Unidos, ou melhor, a adversária, não é. Hoje o adversário dos Estados Unidos é outro. Então nós podemos falar que de 94 para cá, o bloco NAFTA não cumpriu o seu objetivo. Mentira. Cumpriu sim. Galera, a economia dos Estados Unidos, do Canadá e do México multiplicaram por 3. Melhoraram muito. O bloco mostrou que foi muito pujante. Tem lá suas críticas e assim vai ter sempre todos os blocos. Mas foi um bloco que teve sim uma grande representatividade econômica. Mas há muito tempo ele estava sendo desgastado. E na campanha do Donald Trump, Donald Trump, com esses ventos nacionalistas, né, começa a observar que o NAFTA era um bloco que tinha mais pontos negativos do que pontos positivos para os Estados Unidos. E aí o Trump, na campanha mesmo, já criticava o NAFTA e falava que era o pior acordo da história dos Estados Unidos, pior acordo econômico. E propunha que, se eleito fosse, melhoraria o NAFTA.
ou acabaria com ele. Por quê, professor? Porque muitas empresas dos Estados Unidos migraram seu parque industrial para o México, em busca de mão de obra barata. Se eu tenho livre circulação de produtos, serviços, isenção ou redução de taxas, as minhas empresas foram para o México, principalmente as indústrias automobilísticas. Isso mesmo, as indústrias automobilísticas dos Estados Unidos se instalaram no México em busca de redução de custos, mão de obra barata e assim vai. Isso para Trump era ruim demais, porque geraria desemprego nos Estados Unidos no segmento da indústria automobilística. E aí ele propunha que iria acabar com isso. Galera, um discurso emblemático, né? Falar isso, vou trazer os empregos de volta para você, cidadão dos Estados Unidos, acabando com as indústrias americanas que estão no NAFTA, lá no México. Pronto. Os Estados Unidos elegeu Donald Trump. A população elegeu esse discurso. Como então era uma dívida de campanha, como diz uma promessa de campanha, Donald Trump tratou-se de mudar logo o NAFTA. E aí, muitos estudiosos falam que o NAFTA nada mais é do que uma roupagem nova à la Trump, né? Outros já falam, não, o NAFTA acabou. Juridicamente, o NAFTA acabou. Começa outro bloco. Que bloco é esse? O USMCA. Esse bloco começa a ser discutido em 2017, em dezembro de 2018 ele é assinado, 2019, 2020, né? Que bloco é esse, professor? Qual é a diferença do bloco NAFTA com o bloco USMCA? Segundo, o nome, a nomenclatura, né? Mudou. O NAFTA virou USMCA. Então, o bloco da América do Norte hoje, então você que vai fazer os vestibulares da prova, preste atenção, hoje o bloco da América do Norte é o USMCA, tá bom? E esse bloco foi criado ali rapidinho, né? Porque os aliados mexicanos de Trump estavam saindo do poder, né? O Obrador estava entrando, a esquerda entrando no México, então, no apagar das luzes, assinaram esse acordo com os Estados Unidos. O Canadá demorou mais, porque o acordo, gente, ele é muito restritivo. Nós aprendemos que existe um acordo, o bloco é um acordo para facilitar, para reduzir ou eliminar impostos. Isso é o objetivo principal dos blocos econômicos. E o USMCA vem com muitas restrições, principalmente para a economia do México e do Canadá, e simplesmente para proteger a economia americana. Olha que interessante. Um bloco econômico, ele surge para facilitar, para quebrar barreiras. O USMCA, ele começa a ter barreiras protecionistas para os Estados Unidos. Quais são elas? Vamos lá? Primeiro, os pontos mais importantes que eu destaquei aqui, né, gente? Lembrando que é uma pincelada. Galera, os pontos mais importantes para você que vai fazer prova é no setor automobilístico. É isso mesmo. Trump falou assim, a indústria automobilística que estiver no México, ela tem que ter alguns requisitos. Não pode produzir mais de 2,6 milhões de automóveis. Não pode. Gente, colocou um freio de mão na indústria mexicana de automóveis, né? Colocou um freio de mão, colocou um limite. Então, colocou o limite de produção. Segundo, indústrias automobilísticas que estão no México. Indústrias americanas que estão no México. Vocês terão que ter 75% dos seus componentes, ou seja, peças dos seus automóveis, fabricados nos Estados Unidos. Então, as peças dos automóveis que são produzidos no México, as peças, 75% dessas peças têm que ser produzidas nos Estados Unidos. Uma tentativa de voltar a empresa, aquecer a empresa, né, automobilística nos Estados Unidos, o segmento automobilístico nos Estados Unidos. Será que essas peças dos Estados Unidos vão ser mais baratas ou mais caras se produzidas no México? Ô, gente, não precisa ser cientista econômico, né, para entender que essas peças fabricadas nos Estados Unidos com certeza vai ficar mais cara do que fabricado no México. Então, o produto final, automóvel, vai ficar mais caro. Cenas do próximo capítulo. Temos mais. Os Estados Unidos falam que 40% dos trabalhadores no segmento de automóveis do México tem que ganhar o mesmo que o americano ganha. 16 dólares por hora. Ô, professor, além de colocar limite, limite de produção, falar que as peças têm que ser fabricadas nos Estados Unidos
ele coloca também, estipula que o salário do trabalhador mexicano tem que ser, em média, $16 por hora, assim como é nos Estados Unidos. Professor, o custo de produção vai subir, ué. O custo de produção vai subir. Resta saber se a economia americana e mexicana vão se sustentar. No caso, a economia americana, né? Entenda que essas práticas, essas medidas do segmento automobilístico, era a promessa de campanha do Trump, com uma tentativa de voltar o emprego para os Estados Unidos. Mas nós não sabemos se isso vai acontecer no quesito consumo dos produtos finais, tá? Cenas do próximo capítulo. Então, atentou, indústria automobilística? Tem outro tema importante. Laticínios. Laticínios com o Canadá. O Canadá sempre praticava práticas protecionistas do segmento de laticínios. Por quê? O produto laticínio dos Estados Unidos é bem mais barato. E aí poderia entrar no mercado canadense e acabar com as indústrias canadenses. Então as práticas protecionistas do Canadá foram derrubadas. Temos também o sistema de controvérsias. Isso manteve do NAFTA. O que é o sistema de controvérsias? O sistema de controvérsia é quando um país não está satisfeito com alguma coisa, vai fazer uma compensação, contrapor nesse segmento. Temos também sobretaxar o aço canadense e o alumínio canadense. O alumínio, o Canadá é um dos grandes produtores de alumínio do planeta, e aí o alumínio ia para os Estados Unidos e o Trump ameaçava, se você não assinar, eu vou sobretaxar o seu aço, hein? O seu alumínio. Gente, o Trump sobretaxou o aço e o alumínio chinês, o brasileiro, ameaçou sobretaxar o canadense, né? Tudo com o intuito de proteger a economia americana. Ok? Esses são os pontos mais importantes. Mas agora tem a cereja do bolo, do USMCA. Esse bloco, ele nasce já com prazo de validade. Isso mesmo. Ele nasce com um prazo de validade de 16 anos. Sendo que desses 16 anos, 6 em 6 anos, então, passou 6 anos, reuniu, passou 6 anos, reuniu, para ver se está de acordo com as políticas internas americanas. Então, é um bloco cheio de restrições, extremamente protecionista às indústrias americanas e com prazo de validade que substitui o antigo NAFTA. Beleza? Deu para entender o USMCA? Se quiser mais, fiquem conosco que a gente tem muito mais conteúdo para passar para vocês. Tá bom? Um beijo no fundo do seu coração. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Deixe o seu like, ative o sininho e baixe o material. Tchau, tchau.